É por isso que eles compram da concorrência. Vou te mostrar 5 motivos do porquê o seu cliente está batendo na concorrência e está comprando da concorrência. E são 5 motivos que você consegue virar o jogo, que você consegue olhar para cada um desses pontos aqui e eu vou te falar como agir para resgatar esse cliente e não deixar com que ele compre da concorrência, tá bom? Primeiro ponto, quem não é visto, não é lembrado. Essa é uma frase famigerada nossa aqui, né, amor? Sim. Sim, 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 sim. A comunicação tá ótima aqui hoje. Quem não é visto, não é lembrado. O que a gente quer falar com isso? Se você segue a gente, você já deve ter percebido que esse é um bordão nosso, porque a gente acredita, assim, fielmente que você precisa se mostrar o tempo todo. Você precisa lembrar o seu cliente, você precisa lembrar aquela pessoa que compra com você de vez em quando, que você tem novidade, que você tá ali. Como que eu faço para ser visto, Jéssica, o tempo todo? Como que eu faço isso? Primeiro, as pessoas, o ser humano hoje, em geral, passa mais de quanto % do seu tempo na internet? Amor, o que você acha? Eu acho que mais de 30% aí tranquilo do dia. Sem dúvida, mais de 30%. Agora eu não tenho os números na minha cabeça não, mas tá aí uma boa pesquisa para se fazer. Mas a gente passa uma boa porcentagem do tempo hoje no celular, na internet, em rede social. É lá que você precisa aparecer então, porque você tem que estar aonde a atenção do seu cliente está. E a nossa atenção hoje, ela tá assim, uma boa parte do nosso dia voltada para a rede social, voltada principalmente para o Instagram. Então o Instagram é uma excelente ferramenta para você poder se mostrar. Como que eu faço isso, Jéssica? Muito stories. Tem assim muitas fotos no seu celular, mostra a sua produção, mostra a embalagem, mostra a compra que você está fazendo, mostra um pouquinho de tudo todos os dias, produto pronto, mostra depoimento dos clientes, feedback dos clientes. Tudo é forma de se mostrar. Quanto mais você posta, mais os seus clientes, que de vez em quando entram no seu perfil, mais o seu perfil vai aparecer para eles ali em algum lugar do Instagram, seja no Story, seja no feed, seja na rolagem lá do geral, beleza? E por mais que no começo seja difícil você fazer isso, quem está iniciando, é muito importante, tá? Porque você tem que estar sempre presente na mente do seu cliente. Exatamente. Presença. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. E se ele não lembra, às vezes ele não compra do concorrente, não é porque o do concorrente é mais gostoso, não. É porque ele simplesmente não se lembrou de você. E se ele tá ali no centro fazendo alguma coisa, passou do lado daquela loja que também tem um produto que você tem, que é o produto que ele gosta, ele vai comprar daquele lugar. Afinal, ele tá passando na porta dela. Diferente de ele ter acordado, ter almoçado, entrou no celular, viu uma postagem sua. Nossa, o Pedro tá com doce hoje, ele fez brownie hoje, tem esse sabor. Ele já vai lá e já vai garantir, porque ele já é seu cliente. Então isso daqui vale, assim, 99% para aqueles clientes que você já tem, tá bom? Que você já conquistou, que já tem costume de comprar com você. Manda. Quantas vezes a gente não sai e fica em dúvida em qual lugar ir? Exatamente. E acaba indo no mesmo lugar porque você sempre vê no Instagram. Exato. Às vezes aparece um lugar novo e você fala assim, nossa, eu nem sabia que esse lugar existia. Mas é porque não divulga muito, não tem muita foto. E às vezes o lugar é maravilhoso, até melhor do que o que você tem frequentado. Só que você não conhece ele. Então quem não é visto não é lembrado. É isso que a gente quer dizer com isso. Se mostra o tempo todo, tá bom? Se você tem revendedores pela rua para poder espalhar o seu produto, para poder vender, coloque ele de uniforme. Deixe à vista a sua marca, o seu nome, porque quem não é visto não é lembrado. Isso é assim, de forma literal, ao pé da letra, tá bom? Não é nas entrelinhas que a gente está falando, não. Segundo ponto, novidade mais frequência. Amor, fale sobre novidades. Gente, novidade não é modinha. Então é muito importante isso. E a novidade, ela tem um quê de personalidade. Então Exatamente. É você se atentar às referências, às tendências e trazer sempre algo novo voltado para o seu produto, que no nosso caso é o brownie. E a frequência, obviamente, é aquela constância em trazer novidades. Exatamente. Isso aqui se une ao que a gente falou em cima, que não é visto não é lembrado. Por quê? Não adianta você se mostrar para o seu cliente sempre com a mesma coisa, tá bom? Novidade, variedade. Eu só tenho brownie no meu cardápio, mas eu consigo ter variedade e novidade. Tá? Então, se você não está entendendo o que eu tô falando, como assim ela só tem brownie, eu tenho 15 itens no meu cardápio, eu tenho variedade, ela não tem. Dá uma olhada no meu destaque que está escrito cardápio e olha o que eu apronto com brownie lá. O que eu tô querendo falar para você, você precisa ter novidades
e postá-las frequentemente, mostrar para o seu cliente as novidades com frequência, além de ter novidade frequente. Você não vai ter novidade aí 2 vezes no ano, 1 vez a cada 2 meses. Isso não é frequência na novidade. Além da frequência de você se mostrar, como a gente falou aqui em cima, é frequência em lançar novidades, em lançar um produto novo no cardápio. Isso chama muita atenção. Aquele cliente que já é seu, que já gosta, que já consome seu produto, ele precisa de uma novidade, de um produto novo com certa frequência, porque senão ele vai bater no seu concorrente, não vai, amor? E não adianta nada ter sempre mais do mesmo. Exato. Quando a gente fala, quem não é visto não é lembrado, você tem sempre que estar mostrando algo novo. Se você mostra sempre o mesmo, o seu cliente, ele, já vi isso. Já comi, quero experimentar algo novo. E você não tem o algo novo para poder proporcionar para ele. Então é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas confundem também o lance do cardápio grande com ter muita variedade, com ter muita novidade sempre. E pelo contrário, não é assim que funciona. Nós trabalhamos só com brownie e a gente tem uma variedade gigante em cima do brownie. Ah, Jéssica, mas então quer dizer que aquele cliente que gosta de algo mais doce, que, por exemplo, compra palha italiana minha todo dia, ele não seria o seu cliente. Sim, ele não seria o meu cliente, porque afinal eu não faço palha italiana para poder atendê-lo. E se ele não estiver disposto a experimentar um brownie ou não gostar de chocolate, por exemplo, ele não é o meu cliente. Não se pode ter tudo na vida, né? Isso mesmo, não adianta você querer abraçar o mundo todo. Não adianta. Você tem que se especializar, tem que nichar. Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. O que eu ganho com isso? Quando eu defino um produto para o meu cardápio e eu vou inventando, reinventando e recriando em cima desse único produto, eu tendo a ser referência nesse produto. Aqui na minha região mesmo. Vamos pensar pequenininho aqui. Eu tendo a ser referência entre os meus clientes, isso vai se espalhando. Por quê? Quem você acha que é mais referência? Você que tem 15 produtos no seu cardápio, que faz de torta salgada a bolo de pote, ou eu que só tenho brownie no meu cardápio e todos os outros 10 itens que eu tenho no meu cardápio é relativo ao brownie? Quem tende a ser referência no assunto brownie? Eu que só tenho brownie ou você que tem o brownie junto com mais 12 itens no cardápio? É sobre isso que a gente está falando, tá? Então, quando você tem novidade, frequência, quem não é visto não é lembrado, resumindo tudo isso aqui, seu cliente não compra da concorrência. Você está lembrando ele que você tem o produto que ele deseja, que você tem o produto que ele quer. Água na boca, é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Eu já comecei a falar sobre isso. Como que você gera água na boca do seu cliente? Você vai aproveitar esses 2 pontos de cima que nós acabamos de falar e você vai fazer isso bem feito, gerando desejo no seu cliente, água na boca. Como que eu vou gerar água na boca do meu cliente, Jéssica? Postando lá no Instagram. Ele não tá vendo meu produto. E foi a primeira sugestão que você deu. Food porn é a palavra e que o Instagram não me bloqueie. Food porn é um termo que a gente usa, muita gente na fotografia usa, fotografia de comida, de alimentação, por isso food, e porn no sentido pornográfico mesmo, porque é sensual, é sedutor, é desejável, dá água na boca. Então, uma foto de comida que gere desejo, nada mais é do que isso food porn, e é isso que você tem que aprender a fazer. E você vai aplicar o food porn não só na hora de fotografar o seu produto, mas na hora de descrever o seu produto, de fazer aquela bela legenda. E se você quer uma inspiração, dá uma olhada nas nossas fotos, porque o nosso cameraman aqui é o cara da legenda food porn. Então, eu sugiro que você dê uma olhada, pegue algumas referências com relação a isso, porque é uma excelente dica, uma excelente estratégia para você gerar desejo no seu cliente. Observações, amor? Em relação à legenda, você tem que trabalhar com uma tríade, que é textura, aroma e sabor. Então, descrever crocância, descrever a textura macia, descrever o aroma, o sabor. Tudo isso te ajuda a elaborar uma legenda de dar água na boca. Uma legenda que gere... Vai ser a mistura da legenda com a foto marcante. Cores vibrantes, o produto em destaque. A junção desses 2 vai gerar desejo no seu cliente. A junção desses 2 vai fazer com que essa imagem fique tão forte na cabeça do seu cliente que nem que ele passe na porta de 5 docerias, ele vai observar que elas estão ali. Ele tende a lembrar de você porque você foi marcante, você foi incisivo, você fez uma legenda food
porn e juntou numa imagem super desejável de dar água na boca. Então, é a estratégia correta. Eu te garanto que o seu cliente nem vai pensar em passar na concorrência. Próximo ponto, ferramentas que vendem. E a gente está, de certa forma, aí citando sobre essa ferramenta o tempo todo, porque afinal você precisa saber aonde praticar esses pontos. E você vai praticar eles, você vai executá-los numa ferramenta que vende. Hoje a gente tem o Instagram, então o que você precisa fazer é literalmente não usá-lo só para divulgação, mas usá-lo para fazer vendas efetivamente, tá bom? É uma excelente ferramenta, a gente tem algumas funções dentro do Facebook e do Instagram para você poder promover a sua imagem, promover o seu produto. Use e abuse disso, principalmente em datas comemorativas, tá bom? Você se antecipa, você se prepara e já tenha ali algumas publicações, literalmente com essas características que nós falamos, para poder divulgar o seu produto para uma data comemorativa. Isso vai aumentar muito as suas vendas. O último motivo que eu tenho para te mostrar aqui, pelo qual o seu cliente provavelmente está comprando da concorrência, é preço e qualidade, tá? Para mim, muito mais isto do que isto, tá? É um fator decisivo, concordo com você. Mas se você ganha nisso, o cliente paga o preço que você colocar no seu produto. Jéssica, como assim? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que a qualidade dos seus insumos, que a aparência, a estética do seu produto, tudo isso está dentro de qualidade, tá? Eu não estou falando só sobre a manteiga cara. Eu estou falando sobre a embalagem que envolve, sobre o corte que você faz no seu brownie, sem deixar que ele quebre, sem deixar perder algum pedaço, a embalagem que você coloca. Eu estou falando sobre tudo, inclusive a qualidade dos insumos que você usa na sua receita. Um chocolate de qualidade. Gente, pelo amor de Deus, não falem o que vocês não fazem. É muito importante isso, porque se você mentir para o seu cliente, se você não for íntegro, assim que ele experimentar o seu produto, se ele principalmente for um cliente que já comeu brownies por aí, ou já comeu esse produto por aí, na hora que ele experimentar, ele vai saber que alguma coisa não está certa. Se você vendeu com um chocolate nobre, mas na verdade não produziu com chocolate nobre, o seu cliente, ele vai sentir. Sabe o que vai acontecer? Ele não vai voltar nunca mais para comprar de você. E ainda vai sair falando mal. Com certeza. Eu tenho um exemplo para dar com relação a isso, tá? Uma vez, eu estava dentro da Casas Bahia, foi há quase 3 anos atrás. E eu estava com uma caixinha térmica, eu e Pedro, a gente se dividia aí pelo centro, porque nós éramos os nossos revendedores. E eu estava dentro da Casas Bahia. Foi a primeira vez que eu fui lá vender, morrendo de vergonha. Porque se tem uma coisa que literalmente eu não nasci para fazer, foi vender doces assim no porta a porta. Mas a gente encara tudo quando a gente está no começo do nosso negócio. Então lá fui eu com a minha caixinha térmica, Casas Bahia. Cheguei na Casas Bahia, eu tinha 2 pessoas que eu conhecia lá dentro, porque eu trabalhava no outro lugar, então eu pagava conta, elas recebiam, tinha a Casas Bahia e tinha uns caixas que recebiam contas fora Casas Bahia, contas aleatórias. E eu pagava as contas da autoescola que eu trabalhava lá na Casa Bahia. Então aquelas duas ali, as 2 moças ali, já me conheciam. Eu fui pelo caminho mais fácil, mais confortável. Vou lá onde eu conheço, né? Aí fui lá, tal. É mulher, gente. Não deu 60 segundos para ela já ter gritado do outro lado e ter avisado o resto das pessoas que estavam ali. A minha sorte foi que... Sorte não, foi estratégia. Era horário de almoço, os funcionários estavam, mas não tinha quase cliente nenhum. E num tipo de loja como Casas Bahia, você não pode entrar para poder disputar a atenção com o cliente deles, tá bom? Então, fui lá tô lá com a caixa de doces. Eu lembro que naquela época nós vendíamos muita palha italiana, e a gente tinha tradicional e de leite ninho com óleo. E aí, eu lembro bem que eu vendi para essas moças, aí as outras me chamaram tal, e veio uma moça que tinha acabado ela estava conversando bem intimamente ali com as funcionárias ali que ficavam no caixa da Casa Bahia. E aí, algumas pessoas se amontoaram ali, porque aquela euforia, né, pós-almoço, todo mundo querendo um doce, e amontoaram ali, começaram a pegar, não sei o que, veio uma moça, essa moça que estava ali conversando, ela não era funcionária, e eu tô vendo que ela tá observando, ela falou assim, o que é aquilo dali? Aí eu falei, uma palha italiana, de leitinho com óleo, tal, ela falou, me dá uma.
Ela pegou uma, me pagou com dinheiro trocadinho, deu as costas e começou a comer. E eu tô ali vendendo para as meninas ali, não sei o que, não sei o que. Quando eu terminei, essa moça se aproximou de mim e ela falou comigo assim: vou tentar de verdade ser o mais fiel possível nas palavras, tá? Porque foi um dia que me marcou muito, mas a memória é meio fraca. Mas ela me disse algo tipo assim: muito boa sua palha italiana. Eu também vendo doces. Aí eu já dei uma travada, né? Eu também vendo doces e eu comprei sua palha italiana por curiosidade. O sabor dela é impecável, eu tenho certeza que você utiliza leite ninho e não leite em pó. Talvez essa seja a grande diferença do sabor dela, mas ela é impecável, parabéns, estou de parabéns, continue assim. Aquilo me marcou muito porque eu já sabia que a palha italiana era diferenciada, porque a gente já vendia há algum tempo e, modéstia à parte, a gente escutava muito isso sobre a palha italiana. Porque não era tão doce quanto as pessoas esperam, etc, etc. Mas ouvir uma pessoa que vende doce elogiar, e ela sabe por que ela elogiou. Porque provavelmente ela não faz a palha italiana dela, se é que ela faz palha italiana, ela não faz com leite ninho. E nós fazíamos com leite ninho. Então, fica muito marcado, principalmente na mente de pessoas que conhecem o produto. Eu tenho certeza que se eu não usasse chocolate nobre no meu produto, eu já tinha perdido muito cliente. Porque os clientes que eu atendo hoje, muitos deles já comeram para todo canto aí do Brasil ou para fora e já experimentaram bons brownies. Então, eles sabem o que é um chocolate nobre. Eles sabem a intensidade do chocolate de um bom chocolate. Foi o exemplo que eu dei para vocês com relação à palha italiana. Então, seja íntegro com o seu cliente. Faça observações, amor. Puxando o gancho, é sempre muito importante você prezar pela qualidade, porque você nunca sabe quem está comprando o seu produto. Nunca. Você nunca sabe. Nós já vendemos aqui para todo tipo de cliente que você imaginar, para pessoas que são cozinheiros, confeiteiros renomados. Juízes, o que vocês pensarem. E assim, você tem que ser muito íntegro e entregar uma boa qualidade no seu produto, porque as pessoas gostam de qualidade e você faz isso da forma que a Jéssica falou. Isso que o Pedro está falando aí, com certeza vai garantir que você seja lembrado pelo seu cliente, porque você tem qualidade. Quem não tem qualidade passa despercebido. Ele pode comprar de você hoje, mas você não vai marcar a mente dele, você não vai marcar o paladar dele. Qualidade é o que manda no jogo da concorrência. Boa sorte. Beijo.